Esse é um daqueles livros que vai permanecer com você muito tempo depois de você ter fechado a última página. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje eu tô aqui para conversar sobre um livro que eu li recentemente, que é O Menino que Desenhava as Sombras, da escritora italiana Oriana Ramuno. Esse livro saiu aqui no Brasil pela editora Record, com tradução da Aline Leal. Essa é uma ficção histórica que se passa em 1943 em Auschwitz e vai contar a história de um criminologista que será enviado para esse campo para fazer a investigação do possível assassinato de um médico. A história se passa na véspera de Natal, quando o Hugo, que é esse criminologista, ele chega até o campo de Auschwitz e ali ele vai descobrir que um dos médicos foi encontrado morto de uma forma um pouco suspeita. E como ele é o melhor criminologista de Berlim, a pessoa mais qualificada para talvez descobrir a verdade, ele é designado para passar alguns dias ali no lugar e investigar a situação. Assim que ele chega, ele já vai presenciar uma cena brutal que tira ele do prumo e já começa a deixar ele um pouco desconfortável. E aqui a gente já vai descobrir que ele escutava boatos sobre o que acontecia em Auschwitz, estando lá em Berlim. Só que para ele, Auschwitz era um campo de trabalho forçado. E como eles estavam numa guerra, ele nunca achou que isso fosse algo tão errado ou tão fora do que fosse se esperar ali para um período de guerra. Só que assim que ele chega, ele começa a investigar, a conversar com as pessoas, entender como aquele lugar é organizado, ele começa a sentir um estranho desconforto com as coisas que ele começa a ver. E pouco a pouco, enquanto ele segue com a sua investigação e observa o que está acontecendo ao seu redor, ele percebe a barbárie do que acontece em Auschwitz e a indústria da morte que transcorre tranquilamente ao redor dele. Quando eu recebi esse livro, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu pensei é como é que a autora vai criar um romance policial dentro de Auschwitz. Não parecia correto, não me parecia certo, sabe? Quando você fica com um estranhamento. E eu pensei, não tem como você tratar de Auschwitz de uma forma leviana. Até que eu comecei a ler o livro e a primeira coisa que você entende, que eu entendo quando a gente entra na história, é que a investigação do Hugo, ela é a grande ironia do romance. Afinal, o Hugo é encaminhado para lá para descobrir quem é que matou um médico dentro de um campo de extermínio que matou mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, um lugar que está cheio de assassinos. Só que esse alto escalão que trabalha em Auschwitz, por não considerarem os prisioneiros seres humanos, eles não se consideram assassinos. Eles não acham que o que eles estão fazendo é errado e eles não se colocam no mesmo lugar da pessoa que matou o médico. E essa é uma das ironias que o próprio Hugo vai perceber e vai debater consigo mesmo. Outra coisa muito interessante do personagem principal é que ele é uma pessoa bem complexa, porque quando você para pensar, ele faz parte daquele sistema e ele já se beneficiou ao longo da sua carreira desse sistema. E quando ele chega em Auschwitz e ele percebe a dimensão do horror que acontece ali, ele percebe também a própria covardia ao longo da vida e a apatia que ele sempre demonstrou com tudo ao seu redor. Porque para ele vai refletindo sobre isso, era muito confortável ficar dentro de uma bolha de não conhecimento, porque assim ele podia seguir tranquilamente com a sua vida em Berlim. E tem esse momento onde o Hugo ele consegue entrar nessa epifania de que ele percebe o quão apático ele foi e que ele também é culpado pelo que acontece ali, que é um dos momentos mais interessantes do livro, que é quando ele começa a pensar em tudo aquilo e ele se pergunta como é que a gente deixou isso acontecer. E ele começa a refletir sobre ele, sobre os amigos dele, sobre as pessoas que conviviam com ele, e ele diz umas coisas assim: quando mataram uma pessoa X, a gente não deu bola porque não era conosco. Quando uma lei foi feita para proibir um grupo de alguma coisa, a gente também não se importou porque não nos proibia de nada. Quando certas pessoas foram aprisionadas, a gente virou o rosto pro lado, porque também não nos dizia respeito. Então ele faz toda essa reflexão de que, na verdade, Auschwitz não tinha acontecido do dia pra noite. Auschwitz era um processo que levou um tempo para ser construído, levou um tempo para acontecer, foi feito embaixo do nariz de todos eles, inclusive do dele, só que era muito mais seguro e muito mais cômodo fingir que nada estava acontecendo. Outro ponto muito bom da narrativa é o Joel, que é esse menino judeu que vive ali no campo de concentração, que é esse menino que vai ser, digamos, o contraponto do próprio Hugo, porque é como se ele representasse a inocência perdida do personagem. Ele é um menino muito doce que simplesmente não consegue entender em alguns momentos a grandiosidade da monstruosidade que está ao redor dele. E esse menino, ele é um dos experimentos do Mengele, e quando o Hugo começa a perceber isso, porque o menino, de certa forma, não entende que ele é um experimento, mas o Hugo, claro, vai entender, ele vai entender que é isso que está acontecendo. E isso também é um dos fatores que mexe muito com o Hugo, que faz com que ele repense sobre a própria dignidade, sobre a própria moralidade, porque ele começa a se apegar a esse menino, só que esse menino está fadado a ter o mesmo destino que todas as outras pessoas ali dentro, todos os outros prisioneiros. Então é interessante acompanhar
como é que o Hugo e a Joelle vão construindo esse relacionamento que pode terminar, claro, de forma muito trágica ali dentro. E para acrescentar mais uma camada no livro, o Hugo não pode parar de investigar quem é que matou o médico. Ele precisa continuar investigando. Enquanto ele descobre tudo o que está acontecendo ali dentro, ele também tem que descobrir quem foi o responsável por matar esse médico da SS. Então, ele ainda vai fazer um trabalho de detetive ali dentro, ele vai cavar pistas, ele vai conversar com as pessoas, ele vai andar pelo campo, e é nessas andanças que ele começa a descobrir o que acontece ali. E lá no final ele vai descobrir, ele tem esse momento de revelação, onde ele expõe quem que era, né, quem foi o assassino do médico. A gente finalmente entende tudo o que aconteceu ali dentro, mas a gente, da mesma forma como o Hugo, a gente percebe que o que aconteceu com o médico acaba se perdendo dentro da grandiosidade de todas as outras coisas que estão ali ao redor. Eu acho que eu nem preciso avisar vocês que esse é um livro sensível, é um livro forte, é um livro que tem descrições gráficas do que acontece dentro do campo de Auschwitz. A cena de abertura do livro já é chocante, eu acho que ela já mostra bem como é que vai ser todo o clima do livro. E o final, ele é um final agridoce, mas eu acho que dentro da conjuntura daquela situação, ele era o único final possível para a história, ou talvez o que fosse mais próximo de realmente acontecer. E uma curiosidade é que a Oriana escreveu esse livro em homenagem ao avô dela, que foi detido no campo de concentração de Flosburg. Então ela tinha essa história na família, ela sabia como isso havia funcionado, e é essa experiência, essa história do avô que ela transmuta para dentro da narrativa. Gente, livro excelente, leiam, realmente vale a pena. Eu sei que outras pessoas também, quando viram a sinopse, acharam um pouco esquisito um romance de detetive que se passava em Auschwitz, mas como eu comentei com você, tudo se explica. Eu acho que a autora, ela usa desse subterfúgio para, na verdade, nos entregar uma outra narrativa, uma outra história, que é muito bem executada, e eu acho que é um livro que vai ficar com os leitores muito tempo depois do leitor ter lido, de ter fechado a última página. É o tipo de história que exige um pouquinho do leitor emocionalmente, mas é uma experiência literária que vale a pena, e eu realmente espero que a Oriana continue escrevendo e nos entregue novos trabalhos. Ah, lembrando que esse livro já saiu pela Tag, então pode ser que você tenha uma edição dele ali na sua casa. Se você ainda não leu, dê uma chance, leia, eu tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar o link pra ele aqui embaixo no box da descrição, espero que vocês tenham gostado da resenha e eu tenho convencido vocês a lerem. E se vocês fizerem a leitura, venham comentar comigo, porque vocês sabem que eu adoro conversar com vocês sobre as leituras que a gente faz. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.